Primeira Dose chegando para a segunda parte da nossa conversa, que tá, olha, começou na quinta-feira passada, tá muito bacana. Espero que você tenha usado o final de semana para assistir o programa, para repassar aí esses conhecimentos para quem você ama e se preocupa. E hoje a gente continua recebendo o Dr. Guilherme Takassi. Doutor, obrigado por continuar aqui conosco. Vamos lá. Olha, na entrevista passada, a gente falou sobre creatina, a gente falou sobre vinagre de maçã, o doutor deu excelentes informações a respeito do vinagre de maçã, falamos sobre glicose, falamos sobre outros suplementos, magnésio, vitamina D, enfim, foi muito bacana. Então, se você perdeu, o link da primeira parte da conversa fica aqui na descrição do vídeo. Mas acompanha essa com a gente até o final, depois você volta lá, que você não vai ter prejuízo de entender a nossa conversa a partir de agora não, tá bom? Doutor, queria agora falar um pouco mais sobre longevidade para pessoas aí que já passaram dos 50 e 60, e a questão da longevidade saudável passa a ser uma preocupação. E eu falo que existem, acho que pelo menos duas coisas que uma pessoa quer chegar aos 100 anos fazendo, e a gente sabe que o número de centenários tende a aumentar daqui para frente, que é se locomovendo com independência e com segurança e tendo pleno domínio das suas faculdades mentais, né? Ou seja, tendo ali independência para tomar decisões, para poder gerir as próprias contas, gerir a própria casa. Eu acho que são esses dois pilares, né? A mente e o corpo funcionando juntos e bem. Queria que o doutor comentasse um pouco sobre o que as pessoas que estão começando essa preocupação agora, e talvez tardiamente, porque talvez a gente devesse ter essa preocupação desde jovem, desde muito novinho, mas para quem está começando essa preocupação agora com 50, 60 anos, que atitudes essas pessoas deveriam tomar imediatamente em busca de uma longevidade mais saudável? São muitos fatores que influenciam, assim, né? Mas se nós pensarmos que dentre dois pontos essenciais relacionados ao processo de envelhecimento que vai acontecer, e você tem que dar uma atenção a isso, é o que? Assim, vai cair sua capacidade de produção de energia, vai cair, né, a sua quantidade de massa magra, você vai perder massa magra ao longo do tempo e seu metabolismo da glicose ele vai piorar. Então, desses três fatores, o que tem em comum aqui? Vamos parar para pensar assim, o que é um item que eu consigo trabalhar que impacta tudo isso de uma vez? Assim? Como que eu posso raciocinar a respeito disso? É sobre ganho de massa magra. Se naturalmente o corpo vai perder massa magra, e hoje nós sabemos o seguinte, assim, a epidemiologia mostra isso, se você seguir as pessoas, se a pessoa não faz nada para proteger a massa magra, a partir dos 30 anos ela vai perdendo mais ou menos 1% de massa magra por ano. Se eu seguir esse raciocínio, olha o quanto é interessante, nós estamos falando ali de uma pessoa que hoje, com 80 anos, se ela seguiu todo esse processo, ela perdeu 50% da massa magra do corpo dela. Aquela pessoa que chegou lá aos 80 anos não consegue levantar da cadeira porque não tem músculo. O músculo não é suficiente para suportar o peso do próprio corpo. Como que é o nome disso? Né? Sarcopenia. Então, o raciocínio aqui para a gente é uma coisa assim, qual o melhor momento para você se preparar para ter 80 anos? O mais cedo possível. Mas sempre é tempo para você fazer algo. Então, se eu paro para pensar sobre isso, eu imagino que assim, o que eu consigo fazer para impactar aqueles três fatores? Repito, no envelhecimento vai cair minha produção de energia, meu metabolismo da glicose vai piorar e eu vou perder massa magra. É proteger massa magra. Por quê? Porque é algo que assim, se você protege sua massa magra, se você faz uma atividade física, se você tem estratégias para isso, quando você protege ou até mesmo ganha massa magra, é proporcional. Quanto você tem de massa magra, se você tem mais massa magra, seu metabolismo da glicose é melhor. E se você tem mais massa magra, sua capacidade de produção de energia também é melhor. Então, é uma coisa que impacta em tudo isso. Então, na realidade, é algo assim, se eu parar para pensar sobre construção de massa magra, o que eu preciso? Eu preciso de um estímulo e de uma fonte de matéria-prima. O que é o estímulo? Exercício. Principalmente exercício com carga e tudo mais. Então, vai fazer uma musculação que seria o mundo ideal. Isso, exercício com carga. Se você dá esse estímulo, agora qual que é a base? A base sempre vai cair exatamente em alimentação e suplementação.
E aí, doutor, quando a gente fala de ganho de massa, né? De novo, a gente falou isso sobre a creatina na conversa passada, as pessoas acham que eu tô falando de coisa de academia, de ganhar músculo. Mas eu tô falando de ganhar suporte para os ossos, que vão inclusive evitar que quedas que acabam sendo muito comuns em pessoas, em idosos, não tenham tanto impacto ou não causem um estrago tão grande, né? Eu tô falando de fortalecer esse corpo que nos sustenta, é isso, né? Como o doutor falou antes. Sem dúvida, é algo que assim, o que é um osso forte? É um osso que tem tração, e quem faz a tração? O músculo. Então, se você tem um músculo que está fraco, que não traciona esse osso, o osso vai ficando fraco. Aí as pessoas confundem, né? Que chega lá e fala assim, ó, nossa, caiu e quebrou a perna. Mas muitas vezes, nessa pessoa que está lá com musculatura frágil durante anos e anos e anos, não traciona o osso fica fraco, ela quebra a perna e por isso ela cai. Entendeu? Então o raciocínio é esse. Está tão frágil que não consegue sustentar o osso, não sustenta o próprio peso, quebra o osso e a pessoa cai. Isso é interessante, porque quando a gente vê, inclusive na venda de suplementos mais populares, a gente vê muito suplemento para os ossos. Fortaleça os seus ossos. Tem uma preocupação com a osteoporose que é bastante comum, especialmente em mulheres depois dos 60 anos. Mas pouco se fala dos músculos, né? Se fala muito mais sobre a questão óssea, e aí você vê a pessoa preocupada com tomar bastante leite por causa do cálcio, que a gente também, enfim, sabe que tem questões ali. Mas porque eu preciso fortalecer os ossos. Mas o fortalecimento muscular é tão importante quanto o dos ossos, né? Sem dúvida. Na verdade, o osso acaba sendo meio que uma consequência. Você fortalece o músculo. Exatamente. Até porque é algo que assim, muito se fala lá sobre o osso, de que usa o cálcio que é suficiente. E não é. Cálcio é só o revestimento. Na verdade, a base do osso, a estrutura óssea mesmo, que é onde o cálcio, o magnésio e os eletrólitos vão se depositar, é proteína. Entendeu? Então, se você tem uma alimentação que tem déficit de proteína, que tem déficit de aminoácido, que é o que o corpo vai absorver que vem da proteína, é impossível você ter um osso saudável. Então, você diminuir chance de fratura óssea, né, tratar uma osteopenia, tratar uma osteoporose sem oferecer um bom aporte proteico, não vai funcionar. Por isso que você vê a pessoa consumindo cálcio a vida toda e quebra a perna e cai lá na frente, né, porque a base não foi feita. Essa proteína, é ideal que ela seja proteína animal? Não necessariamente. O que acontece? Assim, isso é uma coisa indiscutível. Né? Não necessariamente tem que ser, mas é algo que você tem que parar para pensar no sentido assim, a proteína animal, né, é uma proteína que é muito completa, isso é indiscutível. Né? É uma fonte ali muito rica de aminoácidos. É só a proteína de origem animal? Não, tem várias outras fontes. O que a pessoa tem que sempre levar em conta é o seguinte, assim, o que é o conceito básico aí para tudo? Né? O corpo ele gosta muito de variabilidade. Então, até se eu mudar aqui a linha de pensamento e sair da alimentação, você vai lá para a academia, você não treina braço todos os dias. Um dia você treina braço, outro perna, outro costas e assim por diante. Por quê? Porque você tem que dar variabilidade. Você não come todos os dias a mesma comida. É o prato colorido, comer diferentes alimentos para oferecer diferentes nutrientes. Então, sob esse ponto de vista, né, proteína, o que você vai fazer? A mesma coisa, variabilidade. A proteína de origem animal facilita o processo? Aí é indiscutível que facilita, porque ela é muito completa. Eu fiz essa pergunta faz, Romeu? Acho que um mês atrás a gente entrevistou uma fisioterapeuta aqui, que trabalha com pessoas 60 a mais, e aí o que ela trouxe é que muitas vezes a sarcopenia surge nessa população porque começa a haver uma dificuldade de deglutição que vai atingir muito a proteína animal, porque a carne às vezes é mais difícil de você mastigar. A pessoa, se ela não tem uma orientação nutricional, vai até sem racionalizar, mas optando por alimentos de mais fácil deglutição e abre mão de proteínas importantes, né? E aí acho que é importante falar sobre isso, né? O quanto que nessa faixa etária especialmente é importante ter um cardápio nutricional variado, ter esse prato colorido, né? E se servir de todas as possibilidades de vitaminas, né? Sem dúvida, até porque do ponto de vista da proteína em si, é algo que é bem marcante. Assim, a proteína, quando você passa no tubo gastrointestinal e vai digerir, ela se transforma em aminoácido, que é o que você vai absorver para usar no seu corpo. E existem aminoácidos que são considerados naturais e aminoácidos essenciais. Os naturais, seu corpo produz, se faltar. O essencial tem que vir da alimentação.
Então, se não faz parte da sua alimentação, se sua alimentação está pobre nesses nutrientes, seu corpo não vai produzir e você vai exatamente, né, se prejudicar nesse sentido, porque você não vai conseguir dar estrutura, não só muscular, mas para tudo no seu corpo, enzimas, anticorpos, tudo isso. Legal. Doutor, quando a gente fala de fortalecimento muscular, não dá para fugir de atividade física, né? Mesmo caminhadas mais leves, para aquela pessoa que não vai entrar numa academia. Mesmo as caminhadas mais leves podem surtir efeito ou tem que ter um fortalecimento de um outro lado? Sem dúvida, exercício com carga é o que mais dá resultado. Tá. Isso é algo assim que o que não falta é ciência por trás disso. Mas aí tem até uma parte mais associada à mente que eu gosto de falar, que é assim, ó, pouco sempre vai ser melhor do que nada. Uhum. Então, uma caminhada tem efeito? Faz. Se você pegar uma caminhada, uma pessoa que faz caminhada e uma pessoa que não faz nada, eu te garanto que caminhada é melhor. Sim. Do que não fazer nada. Então, na prática, é algo assim, começa pelo que você consegue. Fez alguma coisa? Ótimo. Né? É esse que é o raciocínio. Você fazer todos os dias um pouquinho. Né? Daquilo que faz parte da sua realidade, daquilo que você consegue encaixar na sua realidade. Existe um conceito japonês que eu acho bem bonito, que é o Kaizen, que é exatamente assim, ó, como que você atinge grandes objetivos na sua vida? Né? Você está no zero aqui e chega no grande objetivo? Não. Hoje você faz um pouquinho melhor que ontem, amanhã você faz um pouquinho melhor do que hoje. Então o grande objetivo é uma somatória de pequenos objetivos. O grande resultado é uma somatória de pequenos resultados. É isso aí. Eu sempre conto um caos quando a gente fala disso. Eu fazia corrida numa praça enorme que tem perto da minha casa. E aí eu sempre fazia no mesmo horário e você acaba vendo as mesmas pessoas. E tinha um grupo de 3 senhoras, deviam ter ali uns 60 e poucos anos, que elas se arrumavam com todo aquele outfit de vou sair para caminhar, né? E elas saíam juntas. Só que assim, a caminhada era uma caminhada meio batendo papo, então não era uma caminhada ritmada. Elas estavam sempre com um saquinho de pão de queijo, compartilhando e conversando e andando na praça. E davam muitas voltas, faziam mais de 1 hora, porque eu fazia 1 hora e elas continuavam ali. Aí eu saí e pensei, gente, mas alguém precisa contar pra elas que a caminhada que talvez... Que às vezes elas foram no médico, o médico falou, vai fazer caminhada. Não é bem assim essa caminhada, né? Por outro lado, elas já saíram de casa, elas já estão ali, estão tomando um sol, estão praticando uma mínima atividade que talvez elas não fossem fazer de outro jeito. Eu falei, ainda estão socializando, que é excelente também para a saúde mental. Eu falei, então eu acho que elas estão no ganho, elas não estão no prejuízo. Assim, é um pouco do que o doutor falou, né? Sem dúvida. Hoje se sabe que assim, ó, se você parar para pensar que saúde da mente é um pilar que ninguém tem dúvida que tem um impacto enorme nessa qualidade de vida, existem assim alguns estudos, inclusive um estudo de Harvard muito bonito, que mostra o quê? Uma das coisas que mais influencia na sua qualidade de vida é o contato com as pessoas que você tem ao seu redor. Se você tem pessoas que você gosta ao seu redor, pessoas que você ama ao seu redor e você tem um contato próximo com essas pessoas, isso é um dos fatores principais ali para você conseguir manejar bem ali o estresse, ter uma boa saúde da mente. E é impressionante como o manejo de estresse pode ser a saída para uma série de questões de saúde, né? Sem dúvida. Né? Eu gosto de colocar que assim, ó, você conseguir manejar suas emoções, entender sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal, é um conceito básico que deveria ser ensinado na escola. Entrou na escola, igual você aprende matemática, escrever, português, tudo isso, deveria aprender sobre esses conceitos, né? Porque é isso daí que vai te dar um suporte ali enorme para você conseguir lidar com as situações difíceis na vida, porque elas vão acontecer. Não é essa que é a variável que você tem que mexer. A variável que você tem que mexer é exatamente como você vai manejar suas emoções quando essas situações acontecerem. Tá aí, olha. Vou falar para você que se você acha que você já ouviu coisas legais nessa conversa, a conversa que a gente fez na semana passada tem ainda mais coisa. Então não deixe de assistir, como eu já falei no começo, tá aqui ó, no rodapé, na legenda do vídeo. E me conta a sua história, me conta o que você tá fazendo aí para chegar aos 100 anos com saúde, hein? Me conta nos comentários e vamos bater um papo sobre esse assunto. Eu já falei e falo sempre aqui que eu acredito que nós estamos vivendo aí uma geração que tende a ser centenária aí na sua grande maioria. Agora, a questão é, vamos chegar aos 100 anos como?
Sempre pergunto isso para vocês aqui. Sempre pergunto, doutor, como? Não é se vamos, eu acho que vamos, mas vamos chegar como, né? Vamos chegar com saúde? Vamos chegar independentes? Vamos chegar vivendo ou vamos chegar sobrevivendo, né? Exatamente. Eu acho que o grande conceito hoje é conseguir diferenciar isso, né? Não é só sobre sobreviver, né? Passar ali, vou atingir uma idade ali um pouco mais distante, só que replete de sofrimentos. Não, eu quero viver com qualidade, avançar na minha idade, mas com total controle sobre meu corpo e sobre minha mente. É esse que é o objetivo. Dr. Guilherme Takassi participou com a gente aqui de duas edições desse bate-papo do Primeira Dose. Primeiro, o doutor está no Instagram, falei no começo, @drtakassi. Takassi se escreve com Takassi. E agora eu me dei conta que eu não precisava ter soletrado, porque está aqui na tela para você, mas tudo bem. Então, @doutor Takassi. E o doutor atende em São Paulo? Atendo em São Paulo, aqui na região da Faria Lima. E minha vida hoje ela é bem focada nesse conceito, né, de criar conteúdo, aulas, palestras, mas ainda trabalho com atendimentos também aqui em São Paulo. Legal. E quem quiser contatar o doutor para aulas e palestras, como faz? Tem em todas as minhas mídias, que é Dr. Takassi, né, no próprio Instagram e tal. Tem lá na bio, tem o link, tem todos os contatos lá para falar sobre os temas. Recomendo que você faça isso. Você tem aí um evento na sua empresa, quer falar sobre saúde, quer levar aí uma palavra sobre saúde de verdade, Dr. Takassi está aqui disponível para... já tô botando o doutor na roda, viu? De repente você fala assim, não, minha agenda tá cheia até janeiro. E eu tô aqui falando, não, ele tá disponível para dar palestras, contrate ele. Mas enfim, contrate ele. De repente vai ser só em março do ano que vem, porque a agenda dele é cheia mesmo. Mas é muito bacana que você tenha contato com profissionais que estão trabalhando a saúde dessa maneira e olhando para o corpo da gente como um todo, né, doutor? Que eu acho que isso é tão lindo de médicos como o doutor e outros que a gente gosta de trazer aqui, que veem a ciência e a medicina de uma forma prática e que olham a gente por inteiro. Uhum. Obrigado pela participação, foi um prazer recebê-lo, viu? Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. A você que nos acompanhou, meu muito obrigado. Você sabe, toda terça e quinta eu chego aqui às 4 da tarde com o Primeira Dose. Vou esperar você, não vai faltar.